o Lula está indo para a ONU. O Lula queria ir com uma comitiva muito grande e pediu vistos para todos os membros da sua comitiva. Acontece que os Estados Unidos deram visto para todo mundo, recuaram aí em tirar visto de gente do Brasil. Se o Lula pedisse visto até para os ministros do STF, os Estados Unidos dariam. Porém, no caso do ministro Padilha, os Estados Unidos disseram, ó, tá aqui o seu visto, mas a gente vai impor uma restrição geográfica a você. Você só pode ficar no hotel, do hotel você pode ir para a ONU e pode ficar num raio de 5 quadras do hotel e da ONU. Mais do que isso você não pode. Isso não existe nem na lei dos Estados Unidos, restrição geográfica. Se deu visto, deu visto. Ok, então o Lula falou o quê? Não. Padilha já falou que não vai, podem pegar o visto, dobrar e fazer sabe o que com esse visto. Eu não vou, palhaçada. E o Lula, então, falou com o secretário-geral da ONU e com o presidente da ONU, que são dois cargos diferentes. O secretário-geral é quem manda mais, né? E aí o Lula falou o seguinte, olha, não dá não. Não dá mais para ter reunião da ONU nos Estados Unidos. Esse órgão não tá servindo para nada. E o Lula falou, também é inaceitável que o Donald Trump tenha tirado o visto de todos os membros da comitiva da Palestina. Isso é inaceitável. Porque o Trump tem medo que os palestinos vão lá e vão denunciar o genocídio nos Estados Unidos. Aí pro Trump fica mal, né? O chefe dele, Netanyahu, não vai deixar. Aí o Lula falou, isso é inaceitável, não tá dando mais para ter esse órgão de governança aí que não saiu para nada. Eu já falei aqui várias vezes, a ONU, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, esses órgãos foram criados depois da Segunda Guerra Mundial para manter a hegemonia dos Estados Unidos e dos europeus e manter o imperialismo deles. É para isso que foram criados esses órgãos. Não foram criados para impor paz, para instituir paz, para ter nada disso, tá? Isso tudo é fachada. Foram criados para manter imperialismo. Quando os europeus, os Estados Unidos, querem fazer guerra, querem cometer genocídios, e já fizeram vários nas últimas décadas, eles fazem e fica por isso mesmo, e a ONU, ó. No máximo, o secretário-geral falou, não gosto disso, e nada, fica por isso mesmo. Agora, quando alguém que eles não gostam faz alguma coisa que eles não gostam, por exemplo, algum país tenta se desamarrar das garras do imperialismo, aí a ONU é usada para impor sanções a esse país. A ONU é usada para impor embargo comercial a Cuba. Cuba que nunca fez mal a ninguém, porque os Estados Unidos querem. E aí 190 países todos os anos votam para acabar o embargo a Cuba, e só Estados Unidos e Israel votam contra, e fica por isso mesmo, porque o voto deles dois vale mais do que de todos os outros países do mundo. E aí se uma empresa brasileira quiser fazer negócios em Cuba, não pode. Se uma empresa argentina, chinesa, quiser fazer negócios e investir em Cuba, não pode. É proibido. Aí você fala, pô, que coisa, né? Que órgão de governança lixo é esse? O Lula, então, já avisou aí o secretário da ONU, olha, as próximas não podem ser nos Estados Unidos. O secretário da ONU já avisou o Lula que, ó, a próxima vai ser em Bruxelas, a próxima reunião da ONU, e depois não sabemos onde será, mas não será mais em Nova York. Ele acatou aí o que falou o Lula. Nisso, o presidente da China, Xi Jinping, teve uma conversa aí que não foi anunciada na imprensa antes com o Donald Trump. Essa semana, na segunda-feira, tiveram em Madrid. Estava lá o secretário de Estado do Trump, estava o ministro das Relações Exteriores da China, e estavam ali vários ministros dos dois países em Madrid reunidos para tentar fazer acordo comercial e para tentar resolver a questão do TikTok. Os Estados Unidos não querem uma rede social cujo dono não seja estadunidense. Engraçado, né? Você está assistindo esse vídeo aqui em redes sociais, e esse vídeo é publicado no Facebook, no YouTube, etc. Redes sociais cujos donos são estadunidenses. E você está no Brasil, provavelmente, e o dono dessa rede social não é brasileiro. E você vê, são redes sociais que sempre apoiam a extrema-direita, que apoiaram o golpe contra a Dilma, que apoiaram a prisão do Lula e que usam o algoritmo para manipular para que a extrema-direita tenha mais alcance que a esquerda. E cortam o alcance da esquerda. Que coisa, né? Eles usam o algoritmo para os seus fins políticos da maneira que eles bem entendem. E continuam no Brasil. Já nos Estados Unidos, eles não deixam, não. O TikTok pertence a uma empresa chinesa? Não pode, tem que ser um dono estadunidense. Ok. A China falou para os Estados Unidos, a gente até aceita que o dono do TikTok nos Estados Unidos seja estadunidense, mas o algoritmo é nosso. Vocês não podem tentar se apropriar do nosso algoritmo e tentar controlar o algoritmo que é de uma empresa chinesa. A empresa chinesa tem os direitos de autor, né, os direitos intelectuais sobre o algoritmo. Vocês não vão roubar isso. E isso não será vendido, porque isso é questão de segurança nacional na China. As redes sociais são bem importantes na China em questão de segurança nacional. É por isso que na China tem desenvolvimento, não tem golpe, não tem esse tipo de coisa ruim que acontece no Brasil toda hora e que acontece em outros países. Por quê? Porque eles, desde que começou a ter internet, eles falaram, olha,
tem que ser tudo de empresas chinesas. Como a China é um país comunista, as empresas servem ao governo, que serve ao povo. A empresa não serve ao capital e ao lucro, como é no Brasil. No Brasil não ia mudar muito se o YouTube fosse dono de um brasileiro, de um brasileiro, porque se esse brasileiro fosse de extrema direita, ele ia poder usar o algoritmo para manipular, para eleger quem ele quer. Da mesma maneira que os Estados Unidos fazem com o YouTube, com outras redes sociais no Brasil. A diferença é que o dono ia ser brasileiro e não muda nada. Por quê? Porque no Brasil, o Brasil é capitalista, servem ao capital, e na China serve ao povo. Se por acaso uma rede social começar a manipular seu algoritmo, o governo da China prende o dono dessa rede social. E aí o governo da China intervém nessa rede social e fala, isso não pode. Vocês estão aí pregando golpe, pregando qualquer tipo de coisa. Não pode. É por isso que o país tem desenvolvimento. Olha o Brasil estava se desenvolvendo, chegou a ter o menor desemprego da história, pleno emprego, tudo. Era o país que mais crescia no mundo em 2014, e aí as redes sociais deram um golpe de Estado. Começou em 2013 o golpe de Estado, com aquelas manifestações que eram por uma pauta muito legítima, muito boa. Olha, queremos transporte público gratuito. E aí, em menos de 2 semanas, virou para estamos contra tudo e contra todos, e em menos de 2 semanas depois, mudou para estamos contra a Dilma. Lembra disso? Pois bem, engraçado, essas mesmas pessoas estão convocando a manifestação para amanhã. São os mesmos. Caetano Veloso, Paula Lavigne, Mídia Ninja, esses mesmos que convocaram em 2013, estão convocando agora em 2025, novamente, quando o Brasil chega a ter pleno emprego, tudo mais, novamente com pautas legítimas. Vamos ver se daqui 2 semanas, e novamente com o apoio da imprensa, coisa que não teve em outras manifestações. Vamos ver se daqui 2 semanas eles não mudam a pauta. Estamos contra tudo e contra todos. Aí depois, não, estamos contra o Lula. Vamos ver. Que da última vez foi assim, eu lembro, as pessoas esquecem. Ok, isso veremos, fica para outro dia esse assunto. Ok, aí o que acontece? O presidente da China se reuniu aí com o Trump por telefone, e depois da reunião em Madrid, a reunião foi um desastre para os Estados Unidos. A China falou, não vamos liberar aí o TikTok para vocês, do jeito que vocês querem, e vocês, se quiserem aí banir o TikTok, fazer o que quiser, ok, mas isso vai piorar a chance aí da gente ter um acordo comercial. Os Estados Unidos também pediram aí acesso a terras raras, principalmente essas terras não são terras, tá? São metais. São chamadas de terras raras, mas são na verdade metais. Principalmente metais que são usados aí para fazer ímãs. Ímãs de alta precisão, não é um ímã normal igual que você tem na geladeira, não. Ímã, inclusive o que fecha a porta da geladeira é ímã, né? Não, são ímãs de alta precisão que são usados para regular mísseis e drones, que são usados aí, inclusive, para cometer genocídio na Palestina. A China falou, não vamos liberar. Fim. Não tem essa. É nosso e você não vai tocar a mão. Assim como o Lula já falou no Brasil, você não mete a mão aqui, Trump. De jeito nenhum. Então deu ruim para o plano dos Estados Unidos.